Boa noite a todos que nos assistem. Quero convidar cada um que está na sua casa, as famílias a se reunirem para juntos prestarmos mais um culto ao nosso Deus, louvarmos, adorarmos o seu nome e aprender da sua palavra. Peço aos amados que se coloquem em atitude de oração enquanto cantamos um prelúdio. Em seguida eu farei uma oração e daremos continuidade com os louvores. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco neste momento, com os louvores, com este culto que estamos prestando ao Senhor. Que cada um que está em casa assistindo possa estar em atitude de louvor e adoração a Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra, para que possamos ser transformados por ela e assim possamos nos aproximar mais do Senhor. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Deixou a Glória. Deixou a glória de seu Pai, como servo que desceu, para sofrer nas mãos daqueles que criara. O meu pecado carregou ao morrer e ressurgir, retomando então a sua majestade. Ardentemente quero te adorar, meu coração ganhaste, eu sou teu. Pra todo sempre eu te amarei. Somente tu morreste em meu lugar, para assim me libertar. E por isso eu ergo a voz pra te adorar, meu Rei. Deixou a glória de seu Pai, como servo que desceu, pra sofrer nas mãos daqueles que criara. O meu pecado carregou ao morrer e ressurgir, retomando então a sua majestade. Ardentemente quero te adorar, meu coração ganhaste, eu sou teu. Pra todo
por sempre eu te amarei. Somente tu morreste em meu lugar, para assim me libertar. E por isso ergo a voz pra te adorar, meu Rei. Pra te adorar, meu Rei. Vamos louvar o Senhor agora com o cântico Pedras Vivas. Somos um povo separado, exclusivamente teu. Temos vivido e provado que fiel é o nosso Deus. Temos paz e favor. Tu és Jeová provedor, que nos completa o coração de alegria e comunhão. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Uma aliança foi firmada, compromisso entre nós, de não deixarmos perder nada. O que diz a tua voz, e as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja do Deus vivo. Toda a terra há de ver. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Para o teu Espírito morar. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão de número 301, Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo
tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Boa noite, amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Salmo 126. Convido a irmã Érica, que fará juntamente comigo essa leitura, que diz assim por título: Consolo para os que choram. Cântico de romagem. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Vamos cantar agora o hino, o corim, né? Cântico da colheita. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria
e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Finalizando o momento dos cânticos, vamos louvar o Senhor cantando Pela Graça Sim. Foi na cruz do meu Senhor que encontrei a salvação, pois dos meus pecados todos deu-me o perdão. E em doce comunhão rendo minha adoração. Pela graça sim, encontrei a paz enfim, protegido em seu amor, confiando sem temor. Graça sem igual, que excede e transborda em mim, lavou-me com seu sangue carmesim, pela graça sim. Pelos vales que passei, compaixão mostrou a mim, sustentando-me aqui por sua graça sim. Cada peso que eu levar, Cristo vem me ajudar. Pela graça sim, encontrei a paz enfim, protegido em seu amor, confiando sem temor. Graça sem igual, que excede e transborda em mim, lavou-me com seu sangue carmesim, pela graça sim, pela graça sim. Boa noite a todos, a cada um dos irmãos. Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. É muito bom estar aqui essa noite junto com vocês e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós temos visto, durante estes últimos estudos sobre família, e hoje nós vamos continuar estudando um pouco sobre família. E hoje eu quero abordar com os irmãos a importância do companheirismo dentro do lar. É importante nós desenvolvermos o companheirismo em nossa família. Sócrates, certa vez, ele perguntou a um velho simples o que ele mais agradecia na vida, e esse homem lhe respondeu que, sendo como sou, tenho tido os amigos que tive. O Talmud, que é uma coleção de escritos do povo judeu, diz o seguinte: um homem sem companheiro é como uma mão esquerda sem a mão direita. Assim, eu convido todos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, abençoa as nossas famílias, os nossos lares. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o companheirismo ele é essencial na caminhada da família com Deus. Companheirismo
se refere aos laços íntimos de amizade que existem entre as pessoas. Para que a família possa suportar os males que vêm sobre ela, é indispensável a existência do companheirismo em seu meio. Imagina uma família onde os membros são distantes uns dos outros, onde não há relacionamento, onde não há amizade, onde não existe confiança no meio dela. Quando nós falamos de família, nós pensamos logo em um círculo de pessoas que têm um laço de sangue fortalecido, pelo bom relacionamento de amizade que existe entre eles, que há entre uns e outros. Infelizmente, em nossos dias, não é isso que nós temos encontrado. A falta de companheirismo tem sido uma realidade presente no meio de muitos lares. É muito comum nós encontrarmos famílias onde os relacionamentos são tão rasos que é quase impossível existir vida familiar ali. Muitas vezes são os pais que estão tão ocupados com as suas responsabilidades que não têm tempo para aprofundar o relacionamento com seus filhos. Ou talvez o casal está tão focado apenas nos filhos que não sabem mais como é ser um casal, ser um companheiro do outro, ter uma vida entre os dois. Ou talvez os filhos estão tão cheios de si e se acham tão autossuficientes que não se importam mais com seu pai, seus pais. Tudo é cara feia, tudo se resume à rebeldia. Sim, irmãos. Nós temos vivido tempos onde os relacionamentos têm se tornado cada vez mais fracos, mais líquidos. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria família. Perdeu-se então o valor de desenvolvermos o companheirismo dentro do lar. Pais que são grandes amigos de seus filhos. Filhos que amam e que confiam em seus pais. E um casal que se aprofunda cada vez mais e não afunda no seu relacionamento conforme o tempo passa. Então, irmãos, são muitas as bênçãos do companheirismo. E essa noite eu quero observar com vocês 3 bênçãos que acontecem por meio do desenvolvimento do companheirismo na família. São muitas as bênçãos que a família pode colher por meio disso. E nós devemos saber que este companheirismo é essencial para termos uma família saudável. Bem, conforme o texto que nós lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes é o primeiro livro da Bíblia que faz uma reflexão até filosófica sobre o significado da vida à luz das aparentes futilidades que são experimentadas por todos nós aqui nesta vida, nesta terra debaixo do sol. No capítulo 4, que nós lemos o texto, ele fala especificamente sobre a futilidade da vida em várias circunstâncias. Ele fala da futilidade da vida sobre o trabalho, né? O quanto é fútil trabalhar e não desfrutar de nada. Ele mostra como a vida de um homem que é sozinho, que não tem família e que mesmo assim deseja no seu coração ajuntar mais bens, é fútil. Ele até pergunta, para quem será tudo isso? Para que será tudo isso? Ele mostra também a opressão da vida e a futilidade do sucesso político diante do desejo desenfreado por poder que pode haver no coração de alguém. Realmente, ler essas páginas pode até parecer um pouco desanimador para nós, mas é em meio a isso que o pregador nos mostra a bênção do companheirismo. Ele diz que o companheirismo é algo melhor. É interessante como nesse capítulo 4 é usado a palavra melhor. É a chave para nós entendermos esse texto. Depois de examinar a pobreza, né, que é ter uma vida solitária, ele então diz no versículo 9, melhor do que isso é serem 2 do que 1. E lá no versículo 3 ele diz, melhor é ser sábio do que ter status e poder aqui nesta terra. Falando então sobre o companheirismo, ele nos ensina que a sua vida, o seu trabalho e tudo o que você vier a alcançar vai ser muito mais produtivo e vai lhe dar muito mais prazer se você tiver com quem compartilhar. Dessa forma, vai valer a pena correr atrás das coisas. Essa é a ideia que ele nos apresenta então no versículo 9.
o companheirismo é muito melhor do que um fardo solitário. Ele diz no versículo 9, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Para confirmar a sua tese, então, ele nos traz 3 ilustrações. Salomão, ele nos mostra aqui 3 imagens que remetem à ideia de uma viagem que está sendo realizada à noite, ali no meio do deserto, no frio da Palestina. São 3 ilustrações sobre a bênção do companheirismo e cada ilustração revela para nós uma lição especial sobre a importância de nós fortalecermos os nossos laços dentro da nossa família. A primeira ilustração que ele nos traz no versículo 10 nos diz que se um cair em uma vala ou em um buraco no meio dessa viagem no deserto, outro estará ali para lhe ajudar a levantar. A ideia de cair aqui é falhar. Se você vier a se prostrar, o outro o levanta e o ajuda a permanecer de pé. Aquele que é seu companheiro, seu associado nesta caminhada. Mas ele diz, se estiver só, como ele vai se levantar? A ideia aqui é que se ele estiver só, não vai ter ninguém que lhe ajude a ficar de pé. Dessa forma, o primeiro princípio que nós podemos tirar aqui é que o companheirismo nos fornece auxílio quando nós erramos. Por meio do companheirismo, desenvolvendo o companheirismo no nosso lar, nós vamos encontrar auxílio quando nós assim precisarmos, quando nós cairmos no erro. Como é bom nós termos amigos que nos auxiliam no momento de queda, seja qual for este momento. Como é bom nós podermos contar com os nossos pais, os filhos, o cônjuge, para estar do nosso lado e assim nos ajudar a levantar nos momentos em que nós errarmos e assim cairmos nas valas do pecado. Esse companheirismo dentro do lar é indispensável para que nós venhamos a manter uma família unida e fortalecida. Os pais, eles devem ser grandes colunas da qual seus filhos encontram apoio para se levantar em momento de queda. Assim, os pais eles não devem fechar os olhos para as quedas dos seus filhos. Antes, eles devem sempre estar atentos quando seus filhos pecam e assim manter a responsabilidade de repreender e de corrigir, ajudando os seus filhos a se levantarem e a continuarem na caminhada com Deus. Nós podemos lembrar aqui, eu quero destacar diante dessa verdade, um exemplo na Bíblia, o exemplo de Eli e de seus filhos. Exemplo que está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Durante toda a sua vida, ele fechou os olhos para os erros dos seus filhos. Enquanto eles cometiam as atrocidades e todas aquelas vergonhas no templo, diante de Deus e diante do povo, ele não ficou atento a isso. Era uma família sem companheirismo, onde um não ajudava o outro a levantar do seu pecado e assim a caminharem para distante da ruína. Deus então repreende Eli. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, diz o seguinte: Tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim. A negligência de Eli, então, foi uma desonra para Deus. Deus olhou para Eli e ficou envergonhado. Por quê? Porque ele não ajudou os seus filhos, ele não foi um companheiro para os seus filhos para os levantar no momento da queda. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, nos diz o seguinte: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eli, ao não cumprir com a sua responsabilidade de exortar, ensinar os seus filhos e os levantar da sua queda, ele então sofreu as consequências. Deus se sentiu desonrado por ele, assim Deus também desonrou a sua família. Nós podemos ver aqui a importância do companheirismo dentro do lar. Entendem o quanto é importante? Pais, sejam companheiros de seus filhos. Ajude os seus filhos a se levantarem das quedas do pecado. Talvez Eli aqui achando
que, ignorando ali os erros dos seus filhos, fingindo que nada tinha acontecido e, ao fechar os olhos, ele pensava que era melhor. Mas foi justamente isso que os fez perecer, que os fez cair. Ore a Deus, ensine, exorte e não abandone, pois é justamente o que o texto nos diz. Caindo um, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque não haverá quem o levante. Então, que os pais sejam um apoio para os seus filhos, para que eles possam se levantar do pecado. Mas essa também, irmãos, é uma verdade válida para os cônjuges. Um estar do lado do outro, um levantando o outro. Nós podemos lembrar aqui da grande companheira que foi Abigail, mesmo diante da grande insensatez do seu esposo Nabal. Os filhos também podem ser instrumentos de Deus para ajudar seus pais a saírem da queda. Dessa forma, nós podemos enxergar um companheirismo na família. Essa é a bênção de termos uma família com companheirismo. Um ajuda o outro a se levantar quando assim houver a queda no pecado. Você pode se lembrar das vezes que você precisou de ajuda? Quando no caminho da vida você encontrou buracos e caiu neles? Ou dos buracos que você mesmo cavou? E quantas vezes você ajudou quando você viu um irmão, um cônjuge, um filho caindo no pecado? Um fator que nós devemos destacar aqui também é que muitas vezes o pecado que nos leva a cair pode ser um ataque à própria família que nos ajuda a levantar. Aqui surge um grande desafio para nós, né? Como família, ser tanto aquele que perdoa a ofensa, como também ser aquele que ajuda a levantar. Isso não é nem um pouco fácil, mas Deus ele nos colocou em uma posição de família e nessa posição nós devemos lutar contra a nossa própria vontade e assim erguer as mãos para socorrer mesmo aquele que nos ataca. E aqui nós encontramos um grande desafio para nós, porque muitas vezes quando um cônjuge, um filho ou um pai erra contra nós, fere e dói no nosso coração. Mas nós devemos estar dispostos a demonstrar perdão. E por meio desse perdão, assim, ajudar o outro a se reerguer. Essa é a bênção de uma família com companheirismo. Porque hoje é o seu irmão, é o seu filho, mas amanhã pode ser você. E quando você ajuda, você também se coloca disposto a ser ajudado, a receber ajuda. É dessa forma que uma família vai crescer e desenvolver juntos nessa caminhada com Deus. Irmãos, sei que isso é muito difícil, mas o nosso maior exemplo, o nosso maior padrão não deve ser nós mesmos. Não deve ser as nossas capacidades, mas deve ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo ideal e real. Nós devemos buscar forças na graça de Cristo para nos fortalecer em nosso companheirismo familiar. Porque companheiro é aquele que nos auxilia quando nós caímos. Que nós venhamos a demonstrar isso para a nossa família. E é até importante destacar aqui, porque muitas vezes para nós é fácil fazer isso com pessoas de fora, com um irmão da igreja ou com outra pessoa, porque está mais distante de nós. Mas dentro da família é muito mais difícil porque nós convivemos ali diariamente, né? Então, é justamente dentro da família que nós devemos desenvolver isso também. Que nós não venhamos a agir de uma maneira fora, né? E dentro de casa de maneira diferente, mas que nós venhamos a estar dispostos a perdoar tanto o nosso irmão fora, quanto também o nosso irmão em Cristo que está dentro da nossa família, quer seja o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, que nós venhamos a agir assim, e assim nós demonstraremos o companheirismo dentro da família. Então, companheiro é aquele que nos auxilia nos momentos em que nós erramos, em que nós caímos nas valas do pecado. Mas a segunda ilustração que o pregador Salomão aqui nos traz é a do versículo 11, onde ele fala que se dormirem juntos, um aquece o outro para suportar o frio da noite no deserto.
A ideia aqui de dormir é justamente de passar a noite, de descansar, de deitar. E quando ele fala aqui de se aquecer, aquentarão, é ficar quente, né? Aquecido, é se proteger do frio daquela noite. Mas, fazendo o contraste mais uma vez aqui, né, ele diz, se estiver só, como é que vai se aquecer? Vai ter que enfrentar o frio da noite do deserto sozinho. Nós encontramos então aqui um segundo princípio. E este princípio é que o companheirismo nos ajuda em momentos de adversidade. Uma família que desenvolve o companheirismo dentro do seu seio, ali no meio do seu lar, ela encontra forças para enfrentar as adversidades. Salomão, com essa nova imagem aqui que ele nos traz, ele apresenta e nos ensina o valor de termos e desenvolvermos o companheirismo em momentos de dificuldades. O companheirismo nos concede ajuda, socorro, para que as adversidades possam ser enfrentadas. Diante de uma imagem aqui, que ele continua falando, da caminhada no deserto no período da noite, nós sabemos que é justamente no período da noite que no deserto nós temos as menores temperaturas. Nos desertos, geralmente, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, supondo que o viajante esteja ali caminhando à noite e sozinho, ele não tem ninguém com ele, nenhum companheiro, para que quando ele for dormir, ele possa assim passar a noite junto e um aquecer o outro para que possam suportar o frio. Ele não teria como se aquecer. Assim, sofreria durante toda a noite a adversidade do frio sozinho. Uma família que desenvolve o companheirismo, enfrenta as adversidades juntos. E juntos eles compartilham as suas forças e assim dividem as tristezas e as dores das adversidades. Interessante nós pensarmos nisso, porque é a mesma ideia de nós vermos uma pessoa que quer levantar 100 quilos sozinha. Ela pode até conseguir, mas ela vai precisar de muito esforço para isso. Mas se ela divide esse peso com mais 5 pessoas juntas, esses 100 quilos serão bem mais fáceis de suportar e de levantar. Numa família de pessoas que são companheiras umas das outras, seja o que for, a dificuldade que for, elas passarão juntas por essas adversidades e assim dividirão juntas as dores e as tristezas que enfrentarão. O companheirismo aquece o nosso coração em meio às noites de frio, em meio às noites geladas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós podemos observar outro exemplo na Bíblia, claro, sobre isso. Jó, ele desenvolvia em sua família este companheirismo. Eles tinham uma união muito forte familiar ali. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno dos dias, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, continuamente. Aí você pode ler o texto e pensar, né? Não, mas com todas as regalias que Jó tinha, com todos os bens, com todas as coisas que ele tinha, era muito fácil viver desta forma. Mas nós sabemos que a vida de Jó não foi assim. Jó enfrentou dificuldades que talvez juntando todas as nossas dificuldades que nós enfrentaremos em nossa vida, não se dá o tamanho da dificuldade que Jó enfrentou neste momento. Foi uma provação gigantesca. Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus animais, tudo que Jó tinha, ele perdeu. Então, imagina só o tamanho da dor de Jó de enfrentar isso. É algo que eu não consigo imaginar. Já deve ser uma dor insuportável você perder um filho, quanto mais todos eles. E junto com Jó, a sua esposa também enfrentava esta dor e passava junto dele essas dores, essas provações que eles estavam enfrentando. É uma dor que congela o coração de qualquer um.
A esposa de Jó, então, diante dessa grande dor, ela perdeu o sentido de manter a fé em Deus. Para ela não fazia mais sentido aquilo. O melhor, então, para ela era amaldiçoa Deus e morre. Esse foi o conselho que ela disse para Jó: olha, não nos resta mais nada, já perdemos tudo, então amaldiçoa a Deus e morre. Com essa proposta, a esposa de Jó o chama a se entregar ao frio da madrugada e a morrer congelado ali no deserto. É como aquelas cenas de filme onde os personagens estão na beira de um penhasco, perto de cair, mas ao invés, como acontece nos filmes, né, eles se seguram um no outro e conseguem forças e saem dali. Não, se jogam no penhasco e se entregam à morte. E caem ali no buraco. Mas eu não estou diminuindo aqui a dor da esposa de Jó, que foi realmente muito grande. Mas a solução que ela propôs para ele estava distante de ser uma mão companheira disposta a enfrentar aquela situação. Numa família companheira, por maior que seja a dor, as mãos sempre vão estar unidas e fortalecidas para suportarem qualquer que seja a dificuldade. Jó, então, ele age com sabedoria e no lugar de seguir este conselho e se entregar, ele vai e segura firme a mão da sua esposa como um bom companheiro, né, que ele era, como ele sempre demonstrou ser, e exorta a ela: nós recebemos sempre o bem de Deus, por que também não receberíamos o mal? Interessante observarmos que Jó ele não abandonou a sua esposa. E Jó continuou com a sua esposa, né, desde o início até o fim de toda a sua provação. Ele permaneceu ali junto dela. E junto dela eles passaram por toda aquela provação. E no final, junto dela, eles recolheram o dobro de bênçãos de Deus. Lá em Jó 42, versículo 10 e 13, nos diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. E lá no 13, teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então, Jó se demonstrou aqui um companheiro fiel, disposto a passar por meio das adversidades. Irmãos, é muito bonito, eu acho muito lindo, quando nós vemos assim famílias que enfrentam as dificuldades e as adversidades unidos, né? Quando você vê ali pais e filhos juntos passando por aquelas dificuldades, um ajudando a outro a enfrentar aqueles problemas, isso é muito bom. Quem passa pelas necessidades juntos também conseguem alcançar a vitória. Uma família companheira, ela não congela no frio da adversidade. Antes, eles se aquecem juntos na confiança em Deus. Eles lutam juntos em oração e no trabalho juntos para assim suportarem essas dificuldades. Que nós possamos cada vez mais ter famílias assim. Vermos famílias juntas, unidas, se alegrando nos momentos de bênção, mas também suportando juntas os momentos de dificuldades. Que nós possamos ter famílias assim. Pois é algo certo, né? Todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós vamos passar por lutas. Não existe essa pessoa que não passa por lutas e dificuldades na sua vida. E como é bom saber que mesmo passando por essas lutas e dificuldades, eu posso ter os meus pais os meus pais do meu lado, para assim contar com o apoio deles. Eu posso ter a minha esposa do meu lado para contar com o apoio dela. Eu posso ter o meu esposo do meu lado para contar com o apoio dele. Os meus filhos para contar com o apoio deles. E assim, juntos, toda a família, um apoia o outro e suporta essas dificuldades. Assim, o companheiro, ele nos ajuda nos momentos de adversidade. Mas uma terceira ilustração que nós podemos observar aqui, e última, que Salomão, o pregador, nos traz, é a do versículo 12. Ele diz que se durante a viagem da noite, a viagem noturna, os viajantes forem atacados, pessoas prevalecerem contra ele, os dois assim resistirão juntos. E então ele finaliza dizendo que o cordão, que é formado por 3 dobras, é muito mais forte do que um cordão só. Um cordão de 3 dobras aqui, irmãos, é um cordão que é formado por 3 outros cordões mais finos entrelaçados. A ideia é que se você tem apenas um fio, esse fio é muito fraco e facilmente você rompe. Se você tem 2,
ele também não tem tanta força, mas se você pega 3 cordões menores e entrelaça eles, você forma assim uma corda bem mais resistente. A ideia aqui de resistir é justamente de manter-se firme, né? De manter essa resistência contra uma força que vem tentando romper. Dessa forma, o terceiro princípio que nós podemos observar aqui é que o companheirismo nos protege em meio ao perigo. Uma família que desenvolve no seu lar esse companheirismo encontra proteção em meio aos diversos perigos que nos cercam aqui nesta terra. Viajar sozinho, naquela época, em meio àquela situação no deserto, era muito perigoso para qualquer pessoa. Ainda hoje, a gente acha perigoso, né? Alguém que viaja sozinho. Tanto de dia e ainda mais de noite, era mais perigoso ainda. A maioria das pessoas faziam, então, viagens em grupos, que assim podiam ter companhia e também poderiam viajar com maior segurança. Nessa última ilustração, então, Salomão nos chama a pensar na segurança que ter um companheiro nos fornece. Ter o companheirismo, pessoas ali do seu lado, lhe concede maior segurança. Lembrando, então, que essa é uma visão de Salomão de debaixo do sol, né? Uma visão aqui desta terra. O pregador, assim, nos fala que uma pessoa saindo sozinho numa viagem está muito mais enfraquecida e muito mais segura. E assim vai estar muito mais sujeita a ser assaltado ou até ser morto por bandidos ou por pessoas perigosas no meio do caminho. Uma família que é companheira desfruta de uma maior defesa contra os perigos que pode encontrar em sua caminhada. Nós podemos pensar aqui na imagem de 2 irmãos, né? Imagine que tem um irmão mais novo que tem medo do escuro, né? E ele acorda no meio da noite, na madrugada, com sede, ele quer água. Se ele for um companheiro do seu irmão mais velho, ele então vai poder chamá-lo e terá companhia para ir beber água. Mas se ele estiver com birra, com seu irmão mais velho, um com o outro, ele então vai passar sede. Por quê? Porque ele não vai ter alguém para junto ir lá beber água e junto enfrentar os perigos, né, do escuro. Então, nós sabemos que são muitos os perigos que nos rodeiam. São muitos os perigos que existem ao redor da nossa família. Como mesmo nós temos vivido em nosso tempo, há o perigo da contaminação de um vírus. Existe também o perigo de nós sermos atingidos por alguma coisa no meio da rua. Existe o perigo de nós perdermos algum bem ou perdermos alguma coisa. Enfim, são muitos e diversos os perigos que, se nós formos pensar em todos, nós podemos até perder a conta. No entanto, a ideia é que nós não podemos parar de viver por causa dos perigos e nem mesmo nós devemos enfrentar esses perigos com insensatez. Por isso, sozinho é muito mais difícil dar de conta de tudo isso. Mas quando você tem companhia, você consegue ajudar um ao outro a enxergar melhor as diversas situações, a enxergar melhor os perigos e assim a fugir deles da melhor forma, da forma mais segura e da forma mais sensata. Um exemplo para isso que eu trago da Bíblia foi justamente o exemplo de Abraão e o que Abraão fez com Sara lá em Gênesis capítulo 20. Abraão, com medo de Abimeleque, que Abimeleque, ao ver a beleza de Sara, intentasse contra a sua vida, o matasse e tomasse Sara para ser sua esposa, ele então mente e diz que Sara, ao invés de ser sua esposa, é sua irmã. Essa atitude insensata e mentirosa de Abraão colocou a sua família em um grande perigo, um perigo enorme, porque ele, querendo proteger a sua própria vida, ele não agiu como um companheiro de Sara e assim colocou Sara em perigo. Deus, graças a Deus, ele interveio nessa situação, né, e esclareceu o problema. Mas tudo isso foi uma grande vergonha para Abraão, a sua mentira, além do grande risco que ele havia colocado toda a sua família. E esse foi o grande problema. Tentando fugir de um risco contra si mesmo, agiu com insensatez e pôs em risco toda a sua família.
A ideia é que não adianta nós tentarmos fugir dos perigos com mentiras, com deslealdade, com tolice para com Deus. Porque isso vai nos afundar ainda mais e vai trazer outros riscos ainda maiores sobre nós. Nós devemos encarar os riscos, os perigos, com coragem, com sensatez, mas acima de tudo com temor a Deus. Porque o orgulho é um grande problema nisso. Muitas vezes nós agimos diante dos perigos pensando em salvar a nossa própria pele, nem que para isso eu prejudique o meu cônjuge ou os meus filhos. E assim nós acabamos, nós mesmos, nos tornando um perigo para a nossa família. Dessa forma, nós estamos levando o nosso lar à ruína. Nós devemos pensar uns nos outros e agir para proteger a nossa família. O esposo, aquele que socorre a sua esposa. Os pais, aqueles que socorrem os seus filhos. E os filhos que estão sempre dispostos a socorrerem os seus pais, quando assim for necessário. Abraão, ele errou em não dar a proteção devida à sua família, a proteção que a sua esposa merecia naquele momento. No entanto, se observarmos logo depois, quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaque, ele age com fé, ele age com temor a Deus. Ele obedece a Deus e segue, faz tudo o que Deus lhe ordenou. Mas algo que se destaca ali é a certeza que Abraão tem de que Deus haveria de prover no meio daquela situação que colocava a vida do seu filho em risco. Abraão, ele diz: Deus proverá. Enquanto seu filho Isaque pergunta: cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá. Abraão confiou em Deus e agiu com sensatez em meio àquela situação arriscada. No primeiro momento, nós observamos que o temor aos homens foi maior e levou ele ao erro e trouxe risco à sua família. Mas no segundo, houve maior temor a Deus e Deus então proveu libertação para ele e a sua família no momento da provação. Assim, irmãos, somente quando a família busca temer a Deus, encontrará toda a segurança que precisa. Quando nós nos dispomos a temer a Deus em nosso lar, nós estaremos seguros na mão do Senhor. Talvez você já foi hostilizado ou atacado por alguém. E sempre é muito bom ter alguém que nos defenda em situações assim. Mas você protege e ajuda a sua família? Você ajuda a sua esposa e os seus filhos a continuarem firmes e assim os protege dos perigos que os cercam? Salomão, aqui, ele termina mostrando a força que há no companheirismo. Salomão, ele começou no versículo 12 com o número 1. Ele diz: se alguém prevalecer contra um, depois ele passa para o número 2 e diz: os dois resistirão. E ele então termina com o número 3, dizendo: cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. A ideia é que o cordão entrelaçado, trançado em 3 outros cordões, ele não se rebenta, não se aparta, não se rasga com facilidade. Um cordão só, facilmente ele pode ser rompido, um petelecozinho assim ele se tora. Mas 2 cordões já exigem uma força maior. No entanto, 3 cordões bem trançados, dificilmente você vai conseguir romper. Salomão aqui ele não está focado apenas na questão dos números, mas a sua ilustração aqui visa nos ensinar sobre a força que a união gera para enfrentar os perigos da vida. Quando há união, nós encontramos forças para encontrar os diversos perigos que existirão em nossa vida. E que essa força é bem maior do que quando você não tem companheiros do seu lado. Quando você está sozinho, facilmente você pode ser derrubado. Mas juntos, assim, dificilmente alguém os derrubará. Pensando na família,
Uma família que é fortalecida com o companheirismo enfrenta e se protege dos perigos da vida com maior vigor. Diminui assim a quantidade de danos que pode vir em todos esses perigos que estão ao nosso redor. Aqui é aquele velho ditado, né, que a união faz a força, né? Muito mais do que açúcar, a união faz a força. E é isso que nós devemos desenvolver em nossa família. Uma família onde os membros dela são companheiros uns dos outros, encontram a força necessária para lidar com os perigos da vida que possam vir sobre eles, que eles assim vão enfrentar. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com muita facilidade, não. É aquela velha história, né? Nós estamos aqui juntos e unidos, não é facilmente que nós vamos ser derrubados. Concluindo então, irmãos, nós podemos ver aqui em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao 12, uma solução parcial para o problema das tristezas e da solidão, que é justamente encontrada nas bênçãos do companheirismo. Nós aprendemos que uma família que desenvolve o companheirismo é uma família que encontra auxílio quando há queda. É uma família que se ajuda nas adversidades. E é uma família que se protege em meio aos perigos. O companheirismo é essencial na caminhada da família com Deus. Vale a pena, irmãos, pagar o preço para desenvolver o companheirismo na família. Com isso, você aprende a morrer para si mesmo e a se dar mais em prol do outro. Você, assim, ajuda a sua família a crescer. Então, esteja disposto a investir tempo nisso. Desenvolva a amizade familiar. Tire tempo para conversar e entender os seus filhos, para tirar eles da frente da televisão ou do celular e conversar com eles e saber o que passa na vida deles e assim entender o que eles estão vivendo e mostrar o evangelho para eles e orar com eles. Faça isso. Muitos filhos não desenvolvem a confiança de contar o que passa nas suas vidas com os pais porque os pais não têm interesse de saber. Mas desenvolva esse interesse. E isso não é só para o relacionamento entre pais e filhos, mas vale para todo relacionamento familiar. Desenvolva o interesse de ser companheiro um do outro. E também nós podemos aplicar esses princípios aos nossos relacionamentos com irmãos em Cristo também. Eu concluo, irmãos, refletindo sobre uma cativante história, uma história que eu gosto muito, e sempre que eu posso, eu leio, que é a do Pequeno Príncipe. O príncipezinho ali, na sua jornada, em busca de amigos, ele encontra uma raposa. E ele então quer brincar com essa raposa, mas ele não tinha cativado ela ainda. E como ela mesma explica, cativar é criar laços. Era necessário que eles criassem laços para que assim eles fossem amigos e pudessem brincar juntos. A raposa então lhe ensina uma valiosa lição. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. O príncipe, então, diante disso, olha para ele e diz, mas eu não tenho tempo para isso. A raposa lhe traz um importante desafio, dizendo, a gente só conhece bem as coisas que cativa, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo prontinho nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. E quando ele pergunta ao príncipe, então, o que é necessário, o que é preciso para que você seja cativada, a raposa lhe diz, é preciso ser paciente.
A raposa ensina aquele pequeno príncipe que para cativar alguém é necessário investimento contínuo de tempo e de interesse. Com paciência, o pequeno príncipe e a raposa criam laços e um cativa o outro. A raposa fica feliz porque no príncipe agora ela consegue encontrar significado para a cor do trigo. E agora ele, o príncipe, entende o porquê a sua rosa era diferente das outras 5.000. O segredo estava em justamente enxergar aquilo que é invisível aos nossos olhos. Era necessário cativar. Em nossas famílias não é diferente. Só porque você é pai e esposo, não quer dizer que você é automaticamente companheiro, amigo. Só porque você é da mesma família, não quer dizer que todos ali desfrutam de um laço de amizade e de companheirismo. Que em nossas famílias, além dos títulos de pai, mãe, filho, esposo, esposa, irmão, irmã, tragamos junto a esses títulos a qualidade de sermos companheiros. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pelos ensinos ricos da tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos realmente desenvolver este companheirismo familiar, que com o tempo não se desgasta, pelo contrário, com o tempo se fortalece, porque é necessário desenvolvermos este relacionamento em nossa família com tempo, com investimento de tempo, ó Deus, com investimento de interesse, mesmo que isso denote sacrifícios, mas que nós venhamos a entender que isso é muito mais importante do que qualquer bem, do que qualquer valor que nós venhamos assim a construir aqui nesta terra. Nós pedimos por isso, pedimos que o Senhor conceda paz e alegria em nossos lares e que o teu Santo Espírito repouse sobre cada um. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até o próximo culto. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com a autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais. Unidade entre os irmãos. E o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que a tua graça se renove em mim.